Fala aí, meu amigo tricolor, fala aí, minha amiga tricolor, São Paulo Raiz na área com o Rony Altieri, agradecendo logicamente sempre a participação cada vez maior dos amigos, né? Nesses quase 2 meses de canal no YouTube, a gente agradece demais o compartilhamento, a multiplicação aí, enfim, eu sei que tem muita gente ajudando, compartilhando o vídeo, chamando o amigo São Paulino para conhecer também o canal e a gente fica muito feliz. Críticas, fiquem à vontade, é lógico, elogios também, né, sem problema nenhum. Galera é amiga, né, galera é parceira, enfim, a gente fica muito feliz pela acolhida, né, e pela recepção do pessoal tricolor, tá certo, gente? Enfim, e quem não é tricolor também, porque eu sei que tem gente lá que não é tricolor, a gente agradece de alguma maneira, né? O São Paulo que retomou os treinamentos, que maravilha! Agora vai, uma semana de treinamento, mais uma semana de treinamento para o Cuca arrumar o time, né? Para o grande desafio de sábado, 11 horas da manhã no Morumbi. É um momento extremamente delicado para o São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo vinha de 5 vitórias consecutivas, o São Paulo vinha de 9 partidas invictas, né? E no último domingo perdeu essa invencibilidade, perdeu essa sequência vitoriosa e agora fica aquela interrogação no ar, né? Como diria o querido Avalone, fica aquela interrogação do que será do São Paulo a partir de agora. Claro, perder faz parte do processo. Claro, o São Paulo foi roubado na expulsão do Raniel no sábado. Claro, o São Paulo não vem jogando muita bola, né? Para convencer a gente de que realmente é um time candidato ao título, mesmo a gente querendo o título, mesmo aquilo que eu tenho sempre dito, eu quero o título e ponto final, não vou ficar discutindo vaga em Sul-Americana, bababá, aquela coisa toda, eu quero o título brasileiro esse ano, por quê? O São Paulo tem elenco, o São Paulo tem camisa, o São Paulo tem torcida, né? O São Paulo descansa durante as semanas enquanto os outros se arrebentam, o São Paulo tem treinador, queiram ou não, tem treinador, campeão de renome, e o São Paulo a gente tem que almejar o título, né? Me passa muito pela cabeça essa questão do apequenamento dos últimos anos do São Paulo e muita gente satisfeita. Eu encontrava torcedor que falava assim pra mim, Rony, tomara que não vá pra Libertadores porque vai dar vexame. Rapaz do céu, a gente São Paulino, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, mais 3 vices na Libertadores, falar um negócio desse, pelo amor de Deus, eu não admito esse tipo de coisa, né? O São Paulo não é time de ir pra Libertadores pra passar vexame. Sempre repetir isso, né? A Libertadores sem o São Paulo não é Libertadores. O São Paulo sem a Libertadores fica faltando muito da sua essência e do seu brilho, né? Então assim, não vamos para a Libertadores que vai dar, pelo amor de Deus, gente. Não pode, a gente não pode pensar dessa maneira. Eu me lembro que o São Paulo nas mãos de Dorival Júnior, por exemplo, né? O São Paulo que se salvou lá naquele ano terrível que o São Paulo teve, depois daquela confusão toda na saída do Mito hoje representado aqui na camisa do grande Rogério Ceni, né? Dorival assume, aí o time, pelo amor de Deus, capengava, chegou no final, quando já estava livre do descenso, o Dorival Júnior deu férias para os jogadores. Nós tínhamos chance, inclusive, de buscar a Libertadores e nos contentamos, né, com a não queda para a Série B, pelo amor de Deus, aí não é São Paulo, velho, né? Lembrando sempre, eu sempre lembro disso, 3 coisas salvaram o São Paulo naquele ano. A torcida gigante, a camisa que entorta o varal e Hernanes que estava voando. O Hernanes chegou e salvou o São Paulo. E o Dorival? Tira a mão do queixo, Dorival. Mas enfim, né, vamos falar de hoje, vamos falar da atualidade e vamos falar daquilo que a gente exige e quer do São Paulo Futebol Clube, que retomou o treinamento, né? Hoje nós vimos alguma coisa do treinamento do São Paulo, aquele bate-bola, treinando finalização. Rapaz, eu vi umas finalizações ali bizarras, né? Nem no casado e sorteiro de final de ano na praia lá, depois do churrasco e do chopp, velho, a gente vê uns caras perder uns gols como perdia. Achei interessante, numa das jogadas, o Juan Fran faz a assistência pro chute do Elinho, não sei de quem, o Juan Fran comemorando, cara, o gol do São Paulo no treinamento de fundamento, né? Então achei muito legal isso, o São Paulo tá treinando algumas coisas, o chute tá saindo fraco, né? Como sempre lembra meu irmão Fernando Benincasa, as jogadas não têm saído na cara do gol da maneira que o São Paulo precisa, que o São Paulo quer. Enfim, o treinamento começou, né? E a gente fica na expectativa de qual vai ser esse time que vai ser permitido ao Cuca escalar. Lembrando que o Cuca domingo brigou,
arrumou briga, beleza, arrumou não, né? Sei lá, eu foi se defender, arrumou, enfim, sei lá eu mais o que aconteceu. O Cuca deu explicações médicas sobre a questão do Pato, que maravilha. E o Cuca hoje, rapaz, matou no peito e mandou de canhota no ângulo a bola para mostrar para os caras como é que fazia. Ou seja, só falta o Cuca dirigir o São Paulo agora, aí a galera vai jogar tijolo em mim, achando que eu tô aí buzinando, cornetando o nosso querido Cuca. Não, eu quero que o Cuca dê certo no São Paulo, eu quero que o Anderson Martins jogue muita bola, eu quero que o Raniel faça muito gol. É lógico que eu quero, eu quero o time campeão. Para o time campeão eu preciso de tudo isso. Lembro sempre que as críticas são sempre construtivas para a gente poder ter um crescimento, para a gente poder ter uma evolução que nos leve ao título, né? Eu não penso pequeno, eu penso em título, eu não vou pensar em outra coisa agora. Principalmente em se tratando de São Paulo Futebol Clube, né? Então assim, eu não vou ficar pensando em outra coisa que não seja essa, não é verdade? Enfim, e o departamento médico? Quem liberou pra gente essa semana, o nosso querido departamento médico, no rodízio de jogadores, né? A cada um que o departamento médico libera, ele recebe 2. Parece, pelo amor de Deus, parece que eu tô comprando dólar no São Paulo, né? O elenco do Refis anda mais forte que o elenco do São Paulo. Então a gente tem lá uma turminha, o Antony, felizmente, não foi diagnosticado nada com relação ao braço dele, voltou a treinar, que fique bem para a partida, que esteja bem, né, para o jogo. O Pablo possivelmente, pouquíssimo provável que jogue, deve voltar contra o Inter. Cada semana que passa, eles jogam duas rodadas para frente, né? Cada semana que passa, lembrando que o último jogo do Pablo, ou melhor, o primeiro da volta da contusão, e último depois da última contusão, foi no dia 13 de julho. Pasmem, 13 de julho, né? Nós já estamos aí no finalzinho de agosto. Mas, aquela situação. Toró também teve um estiramento lá, tá com problema, não sabe se volta pro treinamento, tá caminhando em volta do campo. Enfim, mas o Toró também não é titular do time, pelo menos nesse momento, né? Mas seria uma boa opção nessa ausência completa de atacantes que nós temos. Alexandre Pato hoje na piscina. Pato na piscina. Mas eu vou te falar, né? Piada pronta. Mas enfim, o Pato tá fazendo a recuperação dele. Hoje o Cuca explicou. Essa semana o Cuca explicou, sei lá eu, que contusão, atacou o nervo ciático. Nervo ciático tenho eu, velho. Nervo ciático tenho eu, pô. O Pato, velho, com nervo ciático. O cara não tem 30 anos, meu, tá com problema de nervo ciático. Mas eu vou falar uma coisa, enfim, né? Aí nós temos o Rojas que não tem previsão, tem Hernanes que não tem previsão, que pare por aí, pelo amor de Deus, né? Essas contusões todas, vamos ver o Lisieiro também como é que se comporta durante a semana, Lisieiro que não aguentou até o final do jogo e teve que sair, não aguentou nem o finalzinho do jogo e teve que sair. Esse foi a informação do plantão médico, né? Porque a gente tem agora o momento plantão médico do nosso querido e do nosso amado Futebol Clube, as vendas dos ingressos aí tão, né? Tão legais, enfim, o pessoal tá curtindo, muita gente falando de ir pro jogo. Eu estarei no jogo com meu irmão Fernando Benincasa, é claro. Estarei no jogo com Paulinho, professor Bressani, que vem direto de Bragança Paulista para a partida, e Rafael Rossi, que vem de São José do Rio Preto, né? E falou que vai voltar a pé se o São Paulo ganhar do Grêmio nesse sábado de manhã, né? Devendo chegar em Rio Preto na semana que vem, na volta a pé, porque o São Paulo vai ganhar, ele vai ter que voltar a pé. Essa foi a promessa do nosso querido Rafael Rossi. Mas, enfim, esse é o São Paulo que vai se preparando no começo da semana para essa partida, né? Algumas negociações ainda, alguns boatos com relação à saída de jogador. O que acontece? O São Paulo traz alguns jogadores, gasta dinheiro e vai ter que repor esse cofre de alguma maneira, né? Fala-se muito na possibilidade do Morato ir embora para o Benfica, né, num valor aí, o Benfica ofereceu 7 milhões de euros, o São Paulo não quis, enfim, estão nos ajustes aí para tentar elevar o Morato. E o Valse, que dizem ter algumas propostas também, é um menino muito desejado por clubes do exterior, né, é um zagueiro novo da seleção brasileira. Aí eu começo a entender por que o Cuca está usando o Anderson Martins com mais frequência e não usa o Morato e não usa o Valse. Porque se o Benfica quer o Morato e a gente não usa, se os times da Europa querem o Valse e a gente não usa, meu Deus do céu, né? Eu não quero acreditar nunca que o Anderson Martins é melhor que os dois, mas, até porque senão o Benfica ia levar o Anderson Martins. Mas a gente entende como é que isso funciona, é claro, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, né? Os meninos têm mais valor lá fora do que os nossos
jogadores com mais idade. Mas é uma pena a gente perder esses jovens talentos antes mesmo deles fazerem 1 ou 2 anos, pelo menos, que era como acontecia. Denilson, ponta esquerda, quando foi embora para o Betis, da maior contratação do futebol brasileiro da época, fez uma carreira no São Paulo, construiu um nome no São Paulo antes de ir embora. O próprio Lucas Moura, mais recentemente, chegou a ficar no São Paulo e a construir uma imagem, a construir um nome, foi até campeão da Sul-Americana com o São Paulo antes de ir embora. Ou seja, o jogador, o Neres já não. O Neres não conseguiu nem aparecer, fez 3, 4 partidas, sei lá eu, e teve que ir embora. Isso acontece no futebol, infelizmente, e a gente tem que conviver com essas coisas, né? As nossas riquezas aí, os nossos talentos ainda não lapidados, acabam indo embora para o exterior, né? Às vezes por valores muito abaixo da possibilidade de mercado, daquilo que o São Paulo poderia ganhar um pouco mais à frente. Aí a gente fica batendo palma, mas tem o valor, tem o percentual do formador. Gente, bater palma com o percentual do formador é que nem a torcida bater palma porque classificou para a Sul-Americana. Pelo amor de Deus, né, gente? São Paulo é muito maior que isso. Então chegou a hora da gente retomar esse orgulho, retomar essa força, retomar esse peso que é ser São Paulino, né? Inclusive a instituição cobra, logicamente, uma postura da gente com relação a isso mesmo, a gente tendo passado aí tempos mais difíceis, tempos mais amargos, né? Gostaria de falar um pouquinho também sobre essa questão da homofobia. Hoje na rede social a coisa rolou aí, né? A torta e a direita, muita gente falando, muita gente discutindo. O Vasco vai perder 3 pontos, mas perde 3 pontos, mas o adversário não recebe os 3 pontos, e bababá, aquele blá 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 todo. Resumindo, o Vasco não vai perder ponto nenhum, porque nós estamos no Brasil, então o Vasco não vai perder ponto nenhum, né? Vai receber uma advertência, uma multa, aquela coisa toda que a gente já conhece, certo? Segunda coisa, parou, né, gente? Chegou a hora da gente definitivamente parar com esse tipo de coisa. Meu amigo Paulinho Rev falou sobre isso hoje, né? A gente fica copiando o que os outros fazem lá, chamando o goleiro de, né? Vocês sabem do quê? Quando vai bater tiro de meta, falando da torcida. Gente, vamos parar com isso. Tem coisa mais importante para fazer no futebol e não é mimimi. Não é mimimi, né? Então assim, a gente já damos um passo à frente, vamos crescer um pouco com relação a esse tipo de postura, né? Tudo bem, a coisa discute, a coisa abre, é importante que isso seja discutido em grupo, mas passou da hora da gente parar com esse tipo de coisa, né? Que o Vasco seja punido, para que de alguma maneira, porque já que não vai por bem, vai por mal, né? De alguma maneira as pessoas comecem a entender um pouquinho melhor essas questões, né? E tirar do campo do futebol, o futebol que é um instrumento importantíssimo, inclusive social, né? Mas vamos lá, futebol é futebol, o São Paulo que se prepare bem. O Cuca tem uma semana para escolher se o Dani joga no meio, se o Dani joga na ala, se Juan Fran joga, Reinaldo deve voltar, Raniel não está no jogo porque está expulso, para arrumar o ataque. Tem uma semana, Cuca, precisa dar uma reforçada naquele meio, precisa fazer esses, né, os nossos alas, sei lá, bota Igor Vinícius, que corre bastante. Eu não sei, Cuca, você ganha bem para isso e a gente espera no sábado uma grande partida, uma grande apresentação do São Paulo. Eu, sinceramente, não espero outra coisa que não seja isso do nosso querido, do nosso amado tricolor. Tá bom, pessoal? É isso daí. Vão lá nos comentários, por gentileza, coloquem lá o que vocês acham também, o que vocês esperam do São Paulo para o próximo sábado, né? De que maneira vocês já se preparam para a vitória tão necessária que nós vamos ter que ter nesse próximo encontro com o Grêmio no sábado, depois tem Internacional em Porto Alegre, depois tem Centro Esportivo Alagoano aqui no Morumbi. Enfim, esse é o nosso próximo pacote, 3 partidas pela frente e que venham, de alguma maneira, 9 pontos que vão ser importantíssimos para o São Paulo ficar ali na cola, ficar ali na liderança, que é o lugar que o São Paulo nunca deve sair, por sinal. Tá legal, gente? O meu vídeo de hoje, grande abraço para Newton Ferreira, conselheiro do São Paulo Futebol Clube, grande parceiro e grande amigo. Valeu, Nilton, tamo junto. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Grande abraço, pessoal, até mais.